O século XIX e a consolidação do Estado Nacional. Muito bem, se a Era de Westfália estabelece um novo paradigma na concepção das relações dinâmicas e até certo ponto estáticas entre os reinos europeus, mudando várias instituições e colocando em desuso práticas até então existentes, introduzindo ao debate conceitos como soberania, raison d'être, etc., vai ser o século XIX que vai construir as bases do pensamento científico moderno, em especial no direito internacional e, por consequência, também nas relações internacionais e na teoria do Estado. Para entendermos o século XIX, vamos primeiro entender que ele começa resolvendo problemas decorrentes do século XVIII. Basicamente, ele começa com a finalização das guerras napoleônicas. Daí o começo, basicamente, pode ser resumido na expressão, na frase de Napoleão: uma revolução é uma opinião apoiada por baionetas. Enquanto que o seu término, ou seja, o fim do século XIX, vai ser marcado pela figura do Estado nacionalista germânico. Ou, como bem o chanceler de ferro Otto von Bismarck vai afirmar, que a política não se faz com discursos, festas populares e canções, ela faz-se apenas com sangue e ferro. Então, se o século XIX começa como uma continuidade dos problemas do século XVIII, a realidade que se consolida neste século é totalmente diferente no seu final. Então há uma verdadeira virada copernicana, dentro das ciências, dentro do mundo civilizado, por assim dizer. Ou seja, existe uma verdadeira mudança de paradigma dentro de várias áreas do conhecimento, dentro da própria concepção de realidade que vivemos. Então, o ponto de partida para conhecer o século XIX, que para o direito é o século das luzes, é justamente ter algumas notícias históricas sobre o mesmo. Óbvio, lembrando, o nosso curso é introdutório, nós aqui pensamos os aspectos históricos mais relevantes, não significa que estão todos aqui. Muito bem, o primeiro aspecto histórico relevante são as guerras napoleônicas. Como eu havia dito, o século XIX inicia finalizando questões deixadas em aberto do século XVIII. As guerras napoleônicas nada mais são do que o resultado do fracasso do regime revolucionário francês de 1789. Basicamente, as guerras, apesar de terem um nome de napoleônicas, não foram começadas por Napoleão. Elas receberam esse nome porque justamente marcam a sua ascensão de um pequeno oficial na Córcega a imperador da França, em 1804. Então, basicamente, é um período revolucionário onde eclode uma série de conflitos na Europa Central, basicamente antagonizando a França contra os principais reinos europeus, como a Inglaterra, Portugal, os principados germânicos, o rei da Prússia, o rei do Império Austro-Húngaro. Então, basicamente, não é de se espantar que a própria eclosão dessas guerras tem a ver com a questão da Revolução Francesa. Quando, da prisão do rei francês, o imperador austro-húngaro, tentando salvar a vida da filha dele, Maria Antonieta, acabou interferindo no processo revolucionário, gerando então a constatação pelos revolucionários que havia uma tentativa de retomada de poder pelos monarquistas, gerando então um motivo principal pelo qual o rei foi decapitado junto de sua rainha. E isso resultou na declaração de guerra da França contra a Áustria, que na verdade é o Império Austro-Húngaro, né? Áustria, Boemia e Hungria. Então, basicamente, as guerras napoleônicas finalizam dentro do século XIX. O que marca essas guerras napoleônicas? É a primeira vez na modernidade que se emprega sistematicamente o uso de peças de artilharia.
Então podemos dizer que as guerras napoleônicas são uma das primeiras guerras modernas da história da humanidade, na qual se emprega armas até então de destruição em massa, que são as artilharias. Muito bem. Também é uma marca das guerras napoleônicas que, com o seu encerramento, coloca-se em crise o modelo de Estado absolutista na Europa. Basicamente, a Revolução Francesa fez eclodir o pensamento liberal no século XIX dentro das principados dos reinos europeus, havendo então um choque, uma tensão que vai perdurar durante todo o século entre a monarquia e as forças liberais e algumas dessas forças republicanas. Então, para termos uma noção, esse aí é um mapa sobre os principais conflitos que existem na Guerra Napoleônica, demonstrando ali os conflitos na Espanha, os conflitos ali naquele linha de aliados, os conflitos também na Rússia. Então isso é uma visão geral, especialmente dos conflitos de 1812.